estamos de volta para o segundo bloco do programa Resenha Livre. E hoje em nossos estúdios eu estou recebendo a doutora Ellen Giacomini Casali, que é advogada e professora do curso de Direito da Unifev. E nós estamos falando sobre a rescisão do contrato de trabalho. Antes da gente ir para o intervalo, Ellen, nós estávamos falando sobre as causas que constituem a justa causa para uma demissão, né? E eu queria perguntar para você também sobre a questão do ato lesivo, a honra ou a boa fama, tanto do empregador quanto da empresa. Ou seja, falar mal do patrão é a causa de demissão? Sim. Isso é importante as pessoas saberem, né? Porque não pode. Muito comum. Exatamente. Explica pra gente como é que é não isso. Não pode, porque assim, você coloca, na verdade, a idoneidade, né, a capacidade daquele local que você trabalha em xeque, né? Você começa a questionar da empresa quanto do dono. Isso. Ou daquele seu superior imediato, ou mesmo de um colega. É extensivo? De um colega a gente até poderia falar, porque você... Tá trabalhando diretamente, né? Mas desde que isso não envolva a empresa em si, tá? Se for uma relação muito pessoal, né? É lógico que aí não caracterizaria, mas aí nós temos que delimitar os efeitos que isso possa trazer à empresa. Porque se você compromete, por exemplo, um colega, você dentro da empresa... Colega. Fez uma briga com o colega. Olha, a não ser que seja em legítima defesa, senão ambos poderiam ser demitidos, inclusive por justa causa. Tá? Isso é importante, porque tem muita briga entre colegas, né? E esse negócio também de falar mal da empresa e falar mal do patrão é muito comum. É muito comum e as pessoas eu acho que ninguém sabe que isso não aí pode se atentam a essa atentam possibilidade. Né? Na verdade, ele está falando dele, né? Porque a partir do momento que ele começa a falar mal do local que ele trabalha e das pessoas, né? E ele está lá, é porque então ele não conseguiu nada melhor ele, também, né? Então acaba né? sendo uma maneira de mostrar, de reivindicar, às vezes fala mal porque está querendo reivindicar alguma coisa, mas não é uma maneira correta, né? Ou não é uma maneira inteligente, porque você pode ser demitido por isso. Isso é interessante a gente comentar. Tem um que eu acho interessante aqui, que é a prática de jogos de azar. Isso dentro, quer dizer, o sujeito dentro da empresa, né? Isso, exatamente. Porque não fala, né, se é dentro, se é fora. Então, o sujeito que é acostumado a praticar jogos de azar, faz lá um jogo do bicho. Então, dentro da empresa, fora... desde que isso não leve para consequências maiores, né, para lá dentro, né, que comprometa o procedimento do funcionário na sua função. Mas, se não... E tem um que é bem genérico, que é a indisciplina ou a insubordinação. Aí é bem delicado também, né? Porque o empregado pode, por exemplo, questionar uma ordem. Recebeu uma ordem e ele questiona aquilo. Na verdade, o que ele vai poder questionar é o quê? Se ele está recebendo ordens que sejam além daquilo, da função pelo qual ele foi contratado, né? Ou se estão exigindo algo que seja superior às suas condições, que aí seria inclusive uma causa de demissão por parte do empregado ao empregador, né? Mas se ele está, essa insubordinação estaria dentro de se negar a cumprir aquilo que está estabelecido dentro da empresa. Né? Então, não descaracterizaria desta forma, né? Eu não vou, ou melhor, caracterizar qualquer situação, mas sim determinar que dar ordens a ele diferente àqueles pelo qual ele foi contratado, né? E essa a linha C, que fala sobre negociação habitual por conta própria, quer dizer, o sujeito trabalha lá numa fábrica de calcinha e à noite também na casa dele ele faz calcinha. Ou ele trabalha num salão de beleza e aí à noite também na casa dele ele faz escova. Também é causa? Olha, aí é uma situação que ele pode fazer, né? Exatamente. Todo mundo tem 2, 3 empregos. É uma situação muito delicada pelo fato assim, que não pode servir o seu trabalho como um local de captação de cliente. Você não poderia fazer a concorrência para o seu empregador lá dentro. Isso então seria uma justa Aí causa. Sim, isso. Agora, por exemplo, se eu trabalho numa empresa, sou secretária e depois à noite eu vendo meus produtos. Isso não, aí não problema nenhum. Seria causa. Você não poderia fazer isso dentro da empresa, vender os seus produtos
né, se ela não te permitir. Eu não poderia, por exemplo, essa pessoa levar, caso super comum. A pessoa é secretária, vem com a mala que ele comprou no Paraguai e traz as coisas para vender na empresa. Isso aí não pode. Não, a não ser que autorize ele a fazer isso para os demais colegas ou para os clientes que lá estão, entendeu? Ele tem que ter uma autorização para isso, senão ele não pode. Isso também é importante saber, porque muitas pessoas trabalham em algum lugar, trabalha fazendo bolo durante o dia, à noite faz bolo também, né? E aí vende o mesmo bolo para o mesmo cliente, às vezes até liga para o cliente que é da empresa. Isso daí ele não poderia então fazer. Aí é uma causa clara de demissão por justa causa. Entendi. E pensando agora pelo outro lado da moeda, né? Vamos imaginar assim, o contrário, o empregado quer se demitir por justa causa. Existe também isso. Algumas possibilidades quais são as consequências que ele pode pedir. Com relação à justa causa em si, em qualquer hipótese, seja do empregador para o empregado ou do empregado para o empregador, ela deve ser uma causa imediata e muito bem fundamentada. Tá? Eu tenho que ter isso muito bem documentado para não correr o risco de não configurar. Tá? A diferença é que na justa causa do empregado para o empregador, então ele deve informar ao seu empregador que ele, ele vai fazer a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. A gente não fala em demissão por justa causa do empregador, né? Sim, mas sim não é uma demissão. Então ele está fazendo a rescisão do contrato indiretamente. A fim de que, e para configurar, para demonstrar, olha, eu estou rescindindo esse meu contrato porque você, empregador, não está cumprindo com a sua obrigação. Por exemplo, não está me pagando na forma como nós combinamos, não está pagando o meu salário dentro do que foi estabelecido. Ou você foi contratado para fazer uma coisa, ou foi fazer uma coisa e está fazendo outra, né? Ou está exigindo ou mesmo um trabalho dentro totalmente da mesma diferente. função, mas está exigindo que carregue muito mais peso, uma sobrecarga do que a pessoa de trabalho. Isso, entendi. Exatamente. Então aí ele poderia rescindir. No entanto, para isso ele deve ajuizar uma reclamação trabalhista com um pedido de rescisão indireta do contrato. Ela se dará judicialmente. Entendi. Então, assim, porque ela vai ter também impactos com relação à verba rescisória. Sim, porque aí ele tem o direito de receber as suas verbas rescisórias. Como se ele tivesse sido demitido sem justa causa. Exatamente. Todas as verbas rescisórias ele faz jus. Ele tem a discussão, sim, ele tem a discussão dessas verbas, das diferenças aí, que às vezes ele fala, você não me pagou o salário na forma como deveria, né? Então por isso que eu estou me demitindo, né? Por sua culpa. E em tese ele teria que comprovar que efetivamente não ocorreu isso. Né? E aí o empregador isso só faria teria também sua defesa por forma judicial. Exatamente. Isso ficando comprovado então que o empregado tem razão, as consequências seriam idênticas ao caso em que ele é demitido sem justa causa. Ele vai ter todos os benefícios. Vai ter todos os benefícios. É interessante também, porque às vezes o empregado está lá, não está recebendo e fica com medo, né, de procurar, de pedir para sair e ficar lesado porque ele pensa que vai perder os benefícios, né? Mas isso tem que ser pontuado para ele demonstrar que naquela data ele está deixando de trabalhar, né? E ele só pode fazer isso a partir do ajuizamento da ação. Então, antes dele sair, ele já entra com a ação. Isso. Ele vai procurar um advogado, vai falar para o advogado que ele quer sair por justa causa. O advogado vai entrar com uma ação e aí que ele vai deixar o emprego. Caso contrário, já vai configurar outras hipóteses. Aí ele tem um risco de não caracterizar aquela rescisão indireta. E aí tudo se resume como se fosse como se ele pedisse demissão mesmo. Nos termos da rescisão, sim. Entendi. Olha, está sendo muito interessante essas informações, porque eu acho que muita gente não tinha parado para pensar, né, nesses direitos. Ellen, e também com relação às advertências, como é que pode ser feita? O empregado pode se recusar? Quando é cabível?
Então, normalmente, quando você tem um empregado que configura alguma dessas situações descritas, né, a demissão por justa causa, ela deve ser a última hipótese, tá? Então, o empregador, ele deve ter tido o cuidado de adotar procedimentos prévios, né, para banir aquela situação e até mesmo ir dando uma nova oportunidade àquele contrato de trabalho. A advertência seria um pito, assim, um pito formalizado. Então, nós temos como primeiro procedimento, o funcionário faltou 3 dias, não me apresentou atestado, não justificou porque que ele não veio trabalhar, então o dia que ele volta eu já chamo. Por que que você não trabalhou esses dias? Então, se ele não justificar a causa, né, de ter trabalhado, então ele pode ser advertido. As advertências, então, elas funcionam como uma prévia, né, documentação que você vai tendo com relação àquele funcionário, para que ao final, se ele manter aquele comportamento, você possa demiti-lo. Então, uma primeira oportunidade, faltou 2 dias, não apresentou uma justificativa, então eu faço a demissão, eu faço a advertência verbal. Que não ter registro, não, tem que ter registro. O empregador deve fazer um registro, mesmo que sendo advertiu, verbal. Verbalmente, porque não compareceu, tal, pega a assinatura do empregado. Daí mais 15 dias ele tem o mesmo procedimento. Não vou assinar. Ele pega a assinatura de 2 testemunhas, ou seja, que presenciaram isso, ele é advertindo, né? O pito que ele levou, né? A palavra né? tão antiga, né? O pito. E aí ele faz esse primeiro procedimento. Passado alguns dias ele teve o mesmo ato. Então, eu já vou fazer a advertência escrita. Mas só porque foi o mesmo ato? Ou se ele tiver outro ato, já posso passar para isso. Aí ele começou, por exemplo, ele vai trabalhar, mas um dia, o horário dele entrar é às 7. Um dia ele chega às 9h30, outro dia ele chega às 11, outro dia ele chega às 10, entendeu? Então, eu vou fazer um atraso. Eu vou fazer uma nova advertência, agora escrita. O atraso, mesmo ele sendo descontado, vamos imaginar naquela empresa que a pessoa pica o cartão. E o atraso, se ele não for justificado, também ele é uma causa. Também. Porque aí você demonstra, né, essa conduta reiterada, né, várias vezes, fazendo da mesma forma, essa conduta desidiosa, relaxada, né? Tudo bem? E aí eu faço uma advertência escrita para esta situação. Bom, aí ele vai tendo comportamentos. Vamos supor que aí ele começa a trabalhar 3 dias e faltar 5, reiteradamente por um mês. Olha, a mesma causa, então eu vou te dar suspensão. Tem uma ordem. Eu vou seguindo mais ou menos esta ordem, eu tenho que seguir essa ordem. Isso tem que estar expresso em algum lugar na empresa ou sem estar escrito em lugar nenhum? Não, o empregador pode seguir ele pode seguir. Aí ele faz uma suspensão, 2 dias, 3 dias. Suspensão né? direta? O ideal é que ele tenha o cuidado de advertir, né? Por escrito, pelo menos por escrito, e depois já suspender. A suspensão, o empregado não tem defesa? Não. Não tem, é um ato da... A não ser que ele apresente os atestados, por exemplo, da falta, né? Mas, mas em regra não, ele não tem. Continuou chegando atrasado, você dá uma suspensão, ele tem que arcar com aquilo, ele não tem como questionar. Isso. Aí depois isso é um procedimento prévio que Quer dizer, ele poderia questionar judicialmente, né? Sim, judicialmente, mas é sempre depois, né? Agora, durante o procedimento do contrato... Durante o vínculo do contrato, não dá para questionar judicialmente alguma coisa? Ele poderia, se ele ingressasse, por exemplo, ele pedisse a rescisão indireta do contrato. Ao contrário, falar não, né? Aí ele poderia ver, olha, estão me perseguindo na empresa, estão falando que eu não estou apresentando os atestados, estão falando que eu não estou justificando as minhas faltas, alguma coisa assim. Mas aí ele ingressaria com a reclamação trabalhista com um pedido de rescisão indireta do contrato. Entendi. Ellen, e uma outra questão que hoje está muito em moda, tem se falado muito, que é aquela perseguição, né, que o patrão está exorbitando, né, que é o assédio moral. Também é uma causa? Você tem, ela não vem expressa, né, especificamente, mas como uma forma de rescisão, mas se caracterizada, se você demonstrado essa perseguição, essa condição de que o empregador acaba sujeitando o empregado,
especificamente, ele pode configurar como uma forma de rescisão indireta do contrato de trabalho também. Que é aquele caso que você falou anteriormente. Isso, mas nós temos que observar que o assédio moral, ele pode decorrer não só do empregador, mas também por uma relação entre os empregados e níveis de hierarquia, né? Por exemplo, um gerente. Um gerente com relação ao seu subordinado. O gerente que cobra muito daquela pessoa de forma vexatória. Isso, exatamente. Essa necessidade de cumprir metas, isso pode caracterizar o assédio moral? Por exemplo, você tem que cumprir a meta, não cumpriu, aí às vezes cada empresa tem um procedimento, né? Mas algumas fazem até brincadeiras, assim, de mau gosto, verdade, com quem não atinge a meta, essas coisas. Nós temos a situação de que, sim, porque pelo fato, assim, dos efeitos, né? Você estabelecer metas dentro da empresa é perfeitamente claro, objetivo e deve se ter, né? Mas até porque senão a empresa fecha a empresa e aí não vai ter emprego mais exatamente. Ninguém, né, inclusive. Mas a forma que se cobra depois o não cumprimento dessas metas, isso sim pode configurar, né? No caso, você está falando de preservar a dignidade. Embora existam metas, a dignidade do funcionário tem que ser preservada. Isso. Quer dizer, ele não pode ser humilhado, exposto ao ridículo. Gritos configuram. Então, nós temos aí uma situação que nós temos chama o empregado lá e dá um grito com ele. Nós temos que, para caracterizar essa situação, depende muito de como é o empregador, né? Não é qualquer situação que você vai caracterizar. Então, nós temos empregadores que é o jeito dele, um jeito mais ríspido, né? Mais seco, às vezes, de falar, mas o fato dele ser assim não configura. Nossa, ele é estúpido, mas esse é o jeito dele com todo mundo. Ah, entendi. Tem que ser com aquele... Agora nós temos que ver assédio moral é como uma perseguição específica. Isso. Entendi. Como que é o ato dele, né? Ele humilha todo mundo. E também tem que ser recorrente. Isso, recorrente. Se eventualmente o empregador fica nervoso e acaba falando se exaltando no momento de dar uma bronca, mas isso é esporádico, aí não caracterizaria. É o momento, né? O calor da emoção. Como o bullying, tem que ser reiterado e tem que provocar na pessoa um sentimento negativo de que ela está sendo violada, né, na sua dignidade. Exatamente. É complicado de caracterizar também, né? Por isso que normalmente não existe um prazo estabelecido em lei para que quanto tempo isso tem que ocorrer, né? Porque dependendo da conduta, basta um único ato que já é suficiente. Né? Entendi. Agora, ele tem que ser avaliado caso a caso e depende de uma prova muito efetiva. Por exemplo, Ellen, uma coisa que é muito comum é controlar quanto tempo o empregado leva no banheiro. Isso aí caracteriza um assédio? Caracteriza. Tem empresas até que tem que pôr, né? Se é o número 1 ou o número 2. Exatamente. A pessoa vai para o banheiro, coloca lá na porta o que ele está fazendo. Isso é uma clara violação à dignidade do empregado. Exatamente. Entendi. Agora, por exemplo, controle do uso do celular, WhatsApp, não é. E a produção? E a produção da empresa? Entendi. Né? Porque nós sabemos que enquanto a pessoa está lá, ela muitas vezes fica na internet, né, vendo vídeos, fazendo coisas que são totalmente... Está batendo papo, não está fazendo... alheias ao ambiente de trabalho. Aí faz parte do poder de direção. Aí é um procedimento natural, que não vai caracterizar. Nossa, Ellen, nosso tempo já acabou. Passou tão rápido, né? Rapidinho. Mas eu nunca consigo terminar as minhas perguntas. Toda vez eu fico ainda com vontade de mais um pouco. O programa está um pouco curto. Mas eu agradeço a tua presença mais uma vez. Vamos ver se em outra oportunidade nós continuamos com esse bate-papo, que eu acho que é muito interessante para as pessoas. Obrigada. O programa Resenha Livre de hoje fica por aqui. Eu espero você na próxima semana. Até lá!